Nesse vídeo eu vou analisar dois arquétipos de onça, dois tipos de onça. A onça que protege e a onça que representa a destruição. A onça que protege seria o Kenshiro Terashi e a onça que representa a destruição seria o Israel Gonzalez. A onça que protege e age com cuidado, enquanto tem a onça caçadora agressiva, aquela que persegue, pressiona e tenta sufocar o adversário. Kenshiro Terashi, a onça pintada que protege. Terashi é a mais pura representação da onça pintada. Ele é cuidadoso, paciente e inteligente. Ele não controla a luta simplesmente correndo atrás do adversário. Terashi primeiro observa, ele sente o ritmo, estuda o movimento, identifica padrões de Gonzalez. Sua movimentação constante pelo centro do ringue, para frente, para trás, lateralmente e em círculos, não é apenas movimentação defensiva, é uma forma de caçar informações. Terashi está constantemente perguntando ao corpo de Gonzalez: quando você avança, o que acontece? Quando você inicia o golpe, onde sua guarda abre? Quando você inclina o corpo, qual espaço aparece? Quando você solta direto, onde eu posso entrar? Quando você vem para a curta distância, onde eu posso atacar e quando eu preciso sair? Essa é a essência de uma onça mais evoluída, uma onça que protege a floresta. Ela deixa o adversário tomar um pouco de iniciativa, ser um pouco mais agressivo e atacar um pouco mais para poder estudar o adversário enquanto luta. Terashi transforma observação em velocidade. Um dos pontos mais fortes do arquétipo da onça é: quanto mais ela conhece o adversário, mais rápido ela se torna. E isso aparece perfeitamente em Terashi. No início, Gonzalez consegue encontrar algumas brechas e atacar e acertar golpes. Terashi também consegue contra-atacar, mas alguns golpes acontecem simultaneamente e Terashi acaba sofrendo muito. E em determinados momentos, Terashi sai atrasado. Conforme a luta avança, Terashi parece entender cada vez melhor o time. Ou seja, ele entende cada vez melhor o momento em que Gonzalez inicia o golpe, em que Gonzalez inclina o corpo, joga o corpo para frente, quando a guarda de Gonzalez começa a abaixar, quando a guarda de Gonzalez diminui, quando Gonzalez avança, os espaços que aparecem durante os ataques, o momento exato para entrar e o momento exato para sair. O Terashi começa a entender tudo isso. E o tempo de decisão dele, o tempo de reação, a velocidade em si dele, a velocidade para entrar, a velocidade para sair, velocidade para socar, velocidade para contra-atacar, velocidade para defender, para esquivar. Tudo isso, todo tipo de velocidade do Terashi vai aumentando muito e vai aumentando cada vez mais que a luta vai se alongando. Vai aumentando conforme o tempo da luta vai passando. A partir daí, o Terashi começa a fazer algo muito interessante. Ele começa a antecipar o comportamento de Gonzalez. Gonzalez começa o movimento. Terashi já está reagindo e já está acertando socos. Gonzalez avança. Terashi consegue punir e depois sair. Gonzalez inclina o corpo. Terashi aproveita e pune, com direto ou com cruzado. Gonzalez solta o direto. Terashi desvia, entra, golpeia e sai. Gonzalez chega na curta distância.
Terashi espera o ataque, golpeia o corpo, golpeia o rosto e depois sai, sem levar golpes. Isso é extremamente a onça pintada. Percebe? A velocidade dele aumentou muito para ele conseguir fazer tudo isso, levando poucos golpes do Gonzalez, levando pouco volume de golpes do Gonzalez. Terashi, eu não preciso acertar muitos golpes, eu preciso acertar apenas os golpes certos. O arquétipo da onça cuidadosa, da onça que protege, não busca necessariamente dominar pelo volume, ela busca precisão letal. Na luta, Terashi teve pouco volume, pouca tentativa, mas uma porcentagem muito alta de acerto de golpes que encontrou o alvo. Muito contra-ataque que passou uma impressão muito boa, passou um impacto muito bom, porque foram contra-ataques que fizeram a cabeça do Gonzalez balançar, a cabeça do Gonzalez cair para trás. Ele também conseguiu muitos golpes no momento em que Gonzalez estava vulnerável. Entrada rápida, saída rápida, ataque direcionado a cada brecha que o Gonzalez abria. Isso combina perfeitamente com a filosofia de que pouco volume, mais conhecimento profundo do adversário, mais precisão, mais letalidade. Terashi não precisava lançar 5 golpes para criar uma oportunidade. Ele muitas vezes precisava de um único golpe no momento certo e depois sair. Gonzalez avançava. Ele avançava, andava para frente. Terashi acertava e saía. Gonzalez iniciava. Terashi interceptava, acertava um golpe e saía. Gonzalez diminuía a guarda, abria uma brecha, um espaço na guarda. Terashi encontrava o espaço e depois saía. Gonzalez inclinava o corpo. Terashi conseguia punir. Essa é uma onça que não desperdiça energia perseguindo, correndo atrás de qualquer oportunidade. Ela espera o tempo certo, a oportunidade certa para atacar e consegue atacar no time certo. Terashi, o corpo responde antes da mente consciente. Outro aspecto muito forte do arquétipo aparece na maneira como Terashi se movimenta. Ele não fica parado pensando, agora vou esquivar. A movimentação parece se tornar uma resposta corporal. Gonzalez golpeia, o corpo de Terashi balança e consegue esquivar. Naturalmente, quando Gonzalez começa a golpear, o corpo de Terashi balança para os lados, desviando dos socos de Gonzalez. Gonzalez avança. Terashi, naturalmente, sem ser forçado, recua no time certo. Gonzalez abre um espaço. Terashi entra, golpeia e depois sai. Terashi encontra uma brecha. Terashi golpeia e depois sai. A brecha desaparece. Terashi sai. Isso é exatamente lutar com o corpo. A mente de Terashi prepara a caçada através da observação e da estratégia. Depois, o corpo executa. A mente planeja, o corpo reconhece, o instinto responde e a velocidade executa. Por isso, Terashi representa a onça que prepara a caçada mentalmente, antes de permitir que o corpo execute a caçada. Terashi, o mestre da arte de entrar, bater, desviar e sair. Talvez a característica mais onça pintada de Terashi seja essa: entrar, atacar e desaparecer, sair completamente do alcance do Gonzalez. Ele consegue desviar, entrar, cruzado, direto e depois sair, desaparecer do alcance de Gonzalez e esperar o ataque de Gonzalez, contra-atacar, recuar e sair do alcance de Gonzalez, ver Gonzalez avançar, punir e depois sair do alcance.
Ver Gonzales inclinar o corpo para frente, atacar o rosto e depois desaparecer. Ver Gonzales avançar, andar para frente, punir, atacar o rosto e o corpo e depois sair. Trocar na curta distância, atacar cruzado, atacar upper no corpo e depois sair antes que o Gonzales consiga responder. A onça não quer permanecer exposta depois de atacar. Ela quer entrar no território do adversário no momento certo, em que ele está vulnerável, e sair antes que o adversário consiga responder. E Terashi fez isso repetidamente. E como eu falei, com o passar do tempo, quanto mais a luta foi passando, mais o Terashi foi dominando, mais o Terashi foi executando de forma melhor, mais a frequência, mais a qualidade que o Terashi foi executando. Esse entrar, bater e sair. Com mais velocidade, cada vez mais com mais velocidade, para entrar, desviar, bater e sair. Ou desviar, bater e sair. Agora, Israel Gonzales, a onça, que é uma caçadora implacável, que representa destruição. Gonzales representa o segundo lado da onça, o caçador implacável. Sua mentalidade é diferente, enquanto Terashi pensa: vou observar, entender e atacar a vulnerabilidade. Gonzales pensa: vou continuar avançando, continuar atacando e criar tantas situações, tantos cenários que algum deles vai funcionar. Gonzales utiliza alto volume, combinações de 3, 4, 5 golpes, pouca pausa entre os golpes, avanço constante, pressão, entrada na curta distância, perseguição, tentativa de encurralar, prender na corda, prender no corner, ataques repetidos, alternância entre média e curta distância. Ele não quer necessariamente esperar o Terashi ficar vulnerável. Ele quer perseguir o Terashi, ele quer caçar o Terashi. E ele quer criar vulnerabilidade através da pressão constante. A Gonzales é o tipo de onça que vai perseguir, que vai caçar você até você ficar encurralado. A estratégia de Gonzales combina muito bem com a imagem da onça que conhece a selva e persegue, caça sua presa. Ela tenta perseguir, encurtar, pressionar, encurralar e sufocar com volume de ataque. Quando Terashi consegue escapar pelo centro do ringue, Gonzales continua tentando alcançá-lo. Quando Terashi recua, Gonzales avança. Quando Terashi sai do alcance, Gonzales tenta novamente. Quando Terashi consegue esquivar de uma sequência, Gonzales imediatamente tenta outra. Uma caça baseada em persistência e pressão. Gonzales não precisa acertar todos os golpes. Sua lógica é: se eu continuar atacando, eventualmente alguma coisa vai atravessar. E isso realmente aconteceu. Mesmo com Terashi sendo extremamente rápido e desviando da maioria dos golpes, o volume do Gonzales foi tão grande que alguns golpes simultâneos aconteceram. Terashi tomou alguns golpes enquanto recuava. Algumas brechas apareceu. Gonzales conseguiu acertar 2 ou 3 golpes seguidos. Em algumas ocasiões conseguiu acertar 4 golpes seguidos. E quando conseguiu prender Terashi nas cordas, suas combinações se tornaram mais perigosas. Essa é a forma da onça caçadora agressiva. Ela não precisa encontrar uma oportunidade perfeita. Ela pode criar, fabricar oportunidade através da perseguição. A diferença fundamental entre os dois.
A luta parece quase uma representação perfeita dos dois caminhos da onça pintada. Terashi observa, entende, espera, reage, ataca a vulnerabilidade e sai. Gonzalez persegue, pressiona, ataca, força uma reação, continua atacando e tenta sempre encurralar. Terashi caça através da leitura. Gonzalez caça através da pressão. Terashi procura a brecha. Gonzalez tenta criar a brecha. Terashi quer criar o momento perfeito. Gonzalez quer criar tantos momentos, tantas situações que um deles vai ser o suficiente. A onça de Terashi é mais letal. Dentro do arquétipo, eu classificaria Terashi como a forma mais refinada e evoluída da onça pintada, porque ele reúne 3 elementos muito importantes: consciência corporal. Ele conhece profundamente seu próprio corpo, sua velocidade, seu movimento e sua capacidade de esquiva. Consciência do adversário. Ele observa Gonzalez e aprende seus padrões. Consciência do momento. Ele sabe quando entrar e quando sair. Por isso, a velocidade de Terashi não é apenas velocidade física. A velocidade de Terashi é velocidade de percepção, velocidade de decisão, velocidade corporal. Ele não é simplesmente rápido. Ele decide rápido porque percebe rápido. E percebe rápido porque conhece o adversário. Já Gonzalez é a onça da perseguição. Gonzalez, por outro lado, representa uma onça que confia muito mais na sua capacidade de improvisar durante a caçada. Ele começa a perseguir e vai adaptando enquanto persegue. Quando o volume não funciona, diminui. Quando Terashi esquiva, tenta combinações diferentes. Quando Terashi entra na curta distância, aceita algumas trocas. Quando percebe que Terashi está evitando suas combinações e sequências, começa a usar mais cruzados. Quando encontra sucesso, balançando o corpo e entrando com 3 cruzados, 2 cruzados, repete. Quando Terashi ataca, Gonzalez começa a utilizar o balanço lateral para contra-atacar. Ou seja, Gonzalez também possui inteligência corporal e capacidade de adaptação, mas sua inteligência aparece durante a perseguição. A de Terashi aparece antes e durante a caçada. A luta em uma frase. Kenshiro Terashi foi a onça pintada que esperou a presa revelar seus padrões, aprendeu seus movimentos, identificou suas vulnerabilidades e atacou exatamente no momento em que o adversário ficou exposto. Israel Gonzalez foi a onça pintada que tentou perseguir a presa sem deixá-la respirar, utilizando velocidade, volume e combinações para encurralar e criar oportunidade através da pressão. E o mais interessante é que as duas onças foram extremamente perigosas. Gonzalez conseguiu transformar volume em oportunidade e, mesmo errando muitos golpes, conseguiu atingir Terashi repetidamente, mas Terashi demonstrou a versão mais refinada e mais pura do arquétipo. Quanto mais a luta avançava, mais ele conhecia Gonzalez. Quanto mais ele conhecia Gonzalez, mais rápido ele reagia. E quanto mais rápido ele reagia, menos golpe precisava lançar para causar impacto. A vitória de Terashi representa muito bem a filosofia central da onça pintada. Não é simplesmente ser o mais rápido ou o mais forte, é conhecer também o próprio corpo e o corpo do adversário, que quando a oportunidade surge, o corpo já sabe exatamente o que fazer.